Voltamos com o Jornal Dia News e, como você já está acompanhando durante a semana, nós estamos levando ao ar a primeira etapa da nossa cobertura nas eleições municipais em Teresina, só que a série Gestão Teresina, como o próprio nome sugere, fala sobre projetos, sobre propostas dos pré-candidatos que vão concorrer à eleição na capital este ano. Hoje, nós estamos recebendo no quadro Gestão Teresina o pré-candidato do PSDB, a Prefeitura da capital, João Vicente Claudino. Ele já está aqui conosco e para participar deste bate-papo, os jornalistas Tássio Cruz e Otávio Ribeiro Neto, do Jornal Dia News, do Sistema Dia de Comunicação. Antes de começar, vamos ao perfil do nosso entrevistado. Natural da cidade de Cajazeiras, no estado da Paraíba, João Vicente de Macedo Claudino tem 61 anos de idade, é casado e pai de 5 filhos. É graduado em Economia pela Universidade de Fortaleza Unifor e atua como empresário. João Vicente Claudino assumiu diversas funções no Grupo Claudino, conglomerado de empresas pertencente à família. Nas eleições de 2006, foi eleito senador pelo PTB do Piauí. Se despediu do Senado em 2014 e não se candidatou à reeleição. Senador João Vicente Claudino, o empresário João Vicente Claudino foi senador durante 8 anos pelo PTB e agora coloca seu nome à disposição do PSDB para disputar a prefeitura da capital. Ele foi senador pelo PTB, pelo estado do Piauí. Pré-candidato, muito obrigado pela presença, um prazer recebê-lo. Obrigado, Douglas, Tássio, Otávio. Estamos aqui para debater a nossa querida cidade de Teresina. Pré-candidato, vamos começar falando sobre saúde, porque nós estamos passando um momento crítico, que é o elevado número de casos de dengue em Teresina. Falta de limpeza, porque quando a gente fala de dengue, a gente está falando de ações básicas, ações simples, ações corriqueiras que não tem nada de anormal numa gestão, que uma gestão faça no dia a dia. Então nós temos um problema seríssimo de dengue, no crescimento do número de casos, de mortes também, e aproveitando para ampliar o tema da saúde, que eu queria saber das suas propostas nessa área, que aí engloba HUT, atendimento básico, UBS, UPA e também o investimento em profissionais da Fundação Municipal de Saúde, o investimento dos profissionais que trabalham nessa área de saúde em Teresina. Como é que o PSDB, o senhor, tem discutido este assunto para colocar para os teresinenses nesse período? Douglas, a saúde de Teresina é o pilar mestre da cidade. É o maior gasto, que eu acho, investimento da cidade na área de saúde. Se você buscar no tempo do Firmino, ele já falava do volume acima de 30%. A própria Constituição pede que os municípios gastem 15%, Teresina já gastava muito mais do dobro. Quando o prefeito Elmano Ferrer foi prefeito, isso também se ampliou, porque é uma referência que ultrapassa a circunscrição da cidade, o território de Teresina. Teresina, ela atende aqui do lado o Timon, que é maior do que Parnaíba, atende todo o interior do estado, que aí é que está, não se resolve o problema de Teresina sem a participação efetiva do governo do estado, não só na sua estrutura de saúde em Teresina, que está subutilizada. Você buscar hoje o que o Getúlio Vargas serve à cidade de Teresina, eu como cidadão teresinense, eu não sei informar que serviço ele presta. Os hospitais regionais, que são antigos também, o Justino Luz em Picos, eu fui relator setorial da saúde no orçamento de 2009, que é o maior orçamento do governo federal. Eu já naquela época, a pedido do deputado Assis Carvalho, já tinha colocado 45 milhões para o novo hospital de Picos, 2009. Nós já estamos com 15 anos depois e nós não vimos ele sair do baldrame, como diz no linguajar popular. Então, nós não tratamos isso como a matéria precisa ser tratada. Então, quando se trata da Prefeitura de Teresina, do olhar,
você tem que buscar aí um redimensionamento da estrutura de saúde, não só das UBS, que, se eu não me engano, são 84, 85 UBS ou mais, das UPAs, que foi um advento que veio depois, que fazem parte dessa estrutura, dos hospitais de bairros, do HUT, que a cada ano tem, eu mesmo coloquei como senador a ampliação das UTIs, o senador Elmano Ferrer fez a mesma coisa quando foi senador. O ano passado lançamos uma pedra fundamental, que eu achei a concepção uma ideia extremamente boa e interessante, que foi o lançamento do Hospital da Mulher, ao lado do HUT, e leva, inclusive, o nome da minha mãe, mas até hoje, efetivamente, essa construção não andou, e nem se distribuiu o recurso dentro dessa estrutura de saúde para que ele, no momento que chegasse a funcionar, ele realmente funcionasse, certo? A contento para atender as especificidades da saúde da mulher. Num momento agora que se refere à dengue, que nós temos que buscar não só o atendimento médico, mas a vacina que já foi criada, que é insuficiente para a população que precisa ser vacinada, mas ao mesmo tempo levar o conhecimento através dos agentes de endemia, agentes comunitários, e fazer com que esse processo educativo, porque não é fácil botar na cabeça do cidadão e da cidadã teresinense, da importância de um ato simples, de deixar o seu ambiente saudável para que você não seja atingido pela dengue ou por outra doença transmitida por mosquito, que nasce em lavras de águas e atinge, para que possa a gente ter um ambiente saudável, uma comunidade saudável, enfim. É uma estrutura que tem que ser redimensionada, mas isso com muita serenidade, com muito cuidado e com investimento correto e concreto nesses pontos mais cruciais para que a saúde volte a dar ao teresinense ao atendimento que sempre foi uma referência regional. Só para, antes de passar para o Tássio, ainda nessa questão da saúde, nós temos aí, muitos reclamam, houve muita população, e quando conversa com vereadores, de uma falta de conexão, o senhor falou do governo do Estado, de uma falta de conexão da Prefeitura com o governo do Estado, da Prefeitura com o governo federal, da Prefeitura com a bancada, até mesmo com os vereadores. Então, essa conexão com o Legislativo, com os outros executivos. Quer dizer, imaginemos aqui o que é que poderia gerar de recursos, uma conversa com o vereador. Você chega, olha, já tem aquela parte que é obrigatória para a saúde, tem que testar um pouco mais aqui com o vereador, com os deputados estaduais, os deputados federais, senadores, o governo do Estado. A reunião que nós tivemos já faz um tempo, mas a única reunião que se teve efetivamente foi a proposta de entregar o HUT para o governo do Estado. Mesmo o governo aceitando, não resolveria o problema da saúde. Então, o senhor enxerga, o PSDB, enfim, enxerga também essa falta de conexão que atrapalha a solução que o senhor acabou de propor? Total. Eu acho que você não é transferir essa, como dizer, toma um abacaxi nas tuas mãos. Não é isso. Eu acho que a prefeitura tem capacidade de gestão, de gerenciamento. Porque a saúde, são dois pilares, financiamento e gestão. Saúde é isso. Então, no momento que você redimensiona os orçamentos públicos do governo federal passado, em função da pandemia, eu nunca vi tanto dinheiro transferido para a saúde no Brasil. E de emendas de orçamento secreto, de emendas PIX, eu não sei como é que não se criou uma poupança interna da saúde para que se pudesse cada vez mais modernizar as estruturas e fazer com que ela atendesse cada vez melhor. Então, a saúde, ela precisa sempre de um volume muito grande de financiamento, tanto que isso é o maior bolo orçamentário do orçamento federal, e no caso de Teresina também no caso do estado do Piauí já não é. O que a gente sabe é que 40% do recurso do governo do estado é segurança pública,
certo? Por incrível que pareça, eu acho que se gasta mais do dobro de segurança pública do que com saúde. Tá certo que segurança, você preserva a vida também, mas a saúde não é outra vertente. Uma outra vertente em proteção à vida. Então, é preciso que haja um diálogo franco, aberto, necessário para a população de Teresina e para o Estado, porque não é só a saúde da estrutura do Estado, como eu disse, de Teresina, mas a de Picos, a de Floriano, a de Parnaíba, a de Piripiri. Você vê que o Eduardo Campos, quando foi governador de Pernambuco, ele fez 3 hospitais regionais nas entradas da região metropolitana de Recife, para que os problemas que vinham do interior, tá certo que o estado de Pernambuco é 40% da área territorial do Piauí, mas das 3 entradas da área metropolitana de Recife, para que houvesse uma triagem de todo esse processo. Só a média e alta capacidade, a complexidade, a média e alta complexidade, que extremamente especializada precisasse, é que o doente entraria naqueles hospitais que já existiam na área da cidade de Recife, como o Hospital da Restauração e outros que tinham lá. Então, ele fez esse anteparo. Isso é uma ideia que eu também coloquei quando fui candidato a governador em 2010. Então, Teresina precisa dessa conversa franca, de um investimento correto e de uma parceria muito clara, porque ela não atende só aqui ao Piauí, atende o Maranhão. Sempre quisemos corrigir isso em relação a algum cartão do SUS que nunca foi implementado, e Teresina paga um preço muito alto por isso. Tasso. Antes da gente passar para a próxima área, senador pré-candidato, o senhor falou do cartão do SUS. Hoje nós temos o presidente da Comissão de Saúde da Câmara, um piauiense, o deputado Francisco Costa, e um problema que o ex-prefeito Eumano viu de perto, que os outros prefeitos viram de perto, que é o cofinanciamento da saúde. Hoje a gente tem, todos os gestores apontam como um dos problemas mais graves aqui da capital. O paciente vem de Timon, vem do Ceará, e a cidade não recebe a contrapartida do governo federal. Até se atualizou agora a tabela do SUS, mas ela é insuficiente. Como é que o senhor avalia essa situação, as alternativas que se apresentam? O senhor conhece bem o Legislativo Federal, e principalmente sobre a perspectiva de um alinhamento estadual, federal. Um dos pré-candidatos aponta isso como um dos principais elementos para ele. Mas como é que o senhor avalia essa situação e as alternativas para esse cofinanciamento? Hoje temos um orçamento de 1,6 bilhão na capital para a saúde, e ele tem se mostrado insuficiente. O candidato aponta até que essa integração, mas eu falo de integração de pessoas de boa vontade e de gestão comprometida com o povo, não integração meramente político-partidária. Ele acha que a solução é ter um partido só no município, no estado e no governo federal, como isso no estalar de dedo fosse levar à resolução do problema. Isso, na minha opinião, quando se fala na política de alto nível, não é empecilho. Nós sempre tivemos, o PT nunca foi gestor de Teresina, sempre tivemos gestores de outros partidos. De 92 para cá, só 2 partidos administrados, PSDB e PTB, e isso não foi empecilho para trazer recursos ou soluções, não só na área de saúde, mas nas outras áreas para Teresina. Ter o deputado federal, o doutor Francisco, que inclusive foi secretário estadual Sim. de saúde, é uma referência importante. É médico também. Médico Da Prefeitura de Teresina. Da Prefeitura de Teresina, médico, foi deputado estadual, foi prefeito municipal. Sabe o que é que o prefeito sofre? Sim. Lá em São Francisco do Piauí. Foi deputado estadual, agora deputado federal. Ele tem a estrutura, a dimensão do conhecimento do problema para saber como ajudar na Comissão de Saúde a discutir a resolução desses problemas, que quando eu era senador, no momento que se discutia com os representantes no Senado daqueles estados exportadores de doentes para o Piauí, para Teresina, porque, por exemplo, um doente, às vezes, numa cidade próxima aqui a Teresina, do Maranhão, ele não quer ir a São Luís, ele prefere vir a Teresina. A região dos Cocais, se você buscar dados, até que o aeroporto de Teresina, há 30% de maranhenses que descem no aeroporto de Teresina e não descem no aeroporto de São Luís, porque nas cidades aqui estão mais perto para eles.
Muitas vezes, pré-candidato, desculpa a interrupção, só para a gente colocar, muitas vezes ele até tem, mesmo sendo mais distância, ele até tem como ir a São Luís, mas a resolutividade aqui é maior. Maior. Então, Teresina sempre foi avançado, médicos muito mais especializados, os equipamentos chegaram primeiro. Mesmo que eu tenha notícia aqui, São Luís tem evoluído muito. Agora, Teresina sempre foi essa referência. Curso de medicina na Universidade Federal é sempre um dos mais bem avaliados dentro das universidades federais do Brasil. Então, mas quando você fala com os senadores, eu me lembro quando eu falava com Rosiana Sarney, com os senadores, com Cafeteira, que são exportadores da questão da implementação, que na minha opinião, o cartão SUS, como um cartão de crédito, de atendimento de serviço, não de crédito de liberar dinheiro, mas no momento que ele chegasse no hospital, sem aquela burocracia toda, nós estamos na era digital. E a saúde ainda está hoje em situações analógicas. No formulário. Então nós temos que avançar, nós vamos passar para a inteligência artificial e nós estamos ainda na época lá atrás. Então, no momento que o doente chegasse, ele tinha um prazo de compensação de sair do orçamento de um estado para vir para o orçamento do outro estado e principalmente daquela cidade que ele era atendido. Certo? E isso facilitaria em qualquer coisa. Às vezes você tem uma pessoa que é do Maranhão e está fazendo uma viagem de turismo ou viajando pela Bahia, pela uma praia da Bahia, sofre um acidente, mas ele não é daquela região. Às vezes acontece até dizer, não, esse abacaxi não é meu, eu não vou atender. Mas tendo todo esse anteparo tecnológico de atendimento, de transferência de recursos, seria coisa muito bom. E Teresina sofre por isso. E tem um detalhe, muita gente diz assim, mas só essa questão não vai resolver. Não vai resolver, mas a gente somar tudo em relação ao SUS, tudo que Teresina gasta e que poderia ser destinado apenas aos teresinenses e esse dinheiro poderia ser ressarcido, é um volume considerável. Considerável. Então, eu acho que tudo isso... As outras capitais ficam lá com os recursos e Teresina... Nada. Quer dizer, você não tem. Aqui você fazer uma câmara de compensação de serviço e de remuneração financeira desse serviço, não só uma tabela do SUS, que essa é uma discussão antiga, certo? Porque também não existe, aqui já foi dito, não existe no mundo nenhum sistema de saúde onde tenha mais do que 100 milhões de habitantes abraçado por um sistema público de saúde. Então, tanto que o SUS é um sistema estudado no mundo. E todo mundo acha o Brasil um país muito corajoso, sim, por enfrentar o problema dessa maneira. Agora, as deficiências existem e tem que ser sanadas para que a gente possa cada vez mais ter uma saúde resoluta na vida de cada cidadão. Otávio. Ainda na área da saúde, pré-candidato, parte da configuração do que nós temos na saúde de Teresina hoje se deve ao PSDB, seu partido. Leia-se Silvio Mendes, também pré-candidato, e o ex-prefeito Firmino Filho, porque foram os dois gestores que mais tempo ficaram à frente da Prefeitura de Teresina. O que é que ficou de legado que você pretende colocar no seu plano de governo das gestões do PSDB aqui na capital? Olha, eu acho que não só a área da saúde, pela essa preocupação toda de referência que a gente já teceu os comentários aqui, é uma referência, e o próprio Firmino falava da preocupação que daqui a pouco não daria mais recurso. Eu me lembro no tempo da pandemia que o Firmino pagou um preço muito caro, até da não eleição de um candidato do PSDB pelas medidas duras que ele tomou, de dados científicos que recebia, do desastre que seria de mortes, de doentes, do sufocar da estrutura de saúde em Teresina, mas mesmo naquele momento a estrutura pública ela respondeu a contento e mostrou como funciona de uma maneira equilibrada. Agora, a gente tem que avançar, quando se trata de saúde, a gente tem que avançar em coisas que se discutiu lá atrás com o Alferraz. Porque fazer saúde não é só o curar, a cirurgia, o dar o remédio, é fazer que funcione toda essa estrutura do atendimento à pessoa, mas é criar um ambiente com qualidade de vida. Desde o Alferraz lá atrás, quando começou a tornar as vilas em bairro, porque a pessoa adoece porque não tem saneamento,
porque não tem um calçamento, porque é a poeira, porque não mora condignamente, ele está numa casa de taipa, ou uma casa mal acabada, então você dá uma moradia digna para ele, porque ele não tem uma educação que lhe traz conhecimento, inclusive, das doenças que ele possa contrair, como a dengue, como a zika, a chikungunya, que nasce do mesmo hospedeiro, né? Quando você não investe em galerias, não investe em estrutura de saúde, não leva o médico da família para estar mais presente, ou o agente comunitário de saúde para circundar e tomar um conhecimento. É por isso que eu questiono muito, por exemplo, uma coisa que está motivando muito o governo do Estado, que é até a tal da telemedicina. A telemedicina, você atende uma pessoa numa determinada comunidade do Piauí, mas ele vive lá em São Paulo, mesmo sendo uma medicina especializada, ele não conhece a realidade do Piauí. Lá atrás, em governos anteriores, nós tivemos um projeto que foi encerrado, que eu achava extremamente importante, que era o projeto Rondon, que trazia profissionais, engenheiros, advogados, médicos, dentistas, lá do Rio Grande do Sul, para passar 60 dias no Piauí, ou do Piauí passava 60 dias em Minas Gerais, e trocava para conhecer os Brasis diferentes que existem, de situações diferentes, de renda, de conhecimento, de estrutura, como é que se diz, de atendimento a essas pessoas nas suas aspirações como cidadão ou como cidadã. O senhor falou de médico aí, o TASC que cobre com o Otávio, aliás, todos os dias a Câmara Municipal, a Assembleia. Nós temos o programa Mais Médicos do governo federal e me parece que foram a nova fase, 100 médicos para Teresina, né, foram destinados. Não chegou a se efetivar por falta da no edital cabia a Teresina 100 médicos, que seriam pagos pelo governo federal, viriam trabalhar aqui, eu trabalho gratuitamente. A informação que se teve é que as vagas não precisava. Não veio nenhum porque não precisava, porque a estrutura já estava atendida. Né? Se você pegar a distribuição per capita, então estava atendida. Estava atendida com as unidades básicas de saúde, atendida com as UPAs, atendida com os hospitais de bairro, atendida com o HUT, que mesmo sendo um hospital com muita crítica, mas aquele que atende a urgência, não tem jeito. Você não tem como resolver de uma maneira diferente, certo? Mas que tem que ter, eu insisto sempre nisso. Mas sem médicos gratuitos, pré-candidato, quer dizer, para reforçar, você imagina, quer dizer, imaginar que a saúde em termos de quantitativo médico ou de distribuição desses médicos, a gente recebe a reclamação, faltou médico em determinada UBS num dia, faltou ali no HUT, questão de escala, quer dizer, e principalmente os médicos sendo gratuitos, né, eu sei, né? Mas olha, há determinadas coisas, nós vamos entrar em outro tema na área de saúde aí, que eu não queria nem entrar nesse vespeiro, mas tem. É no momento como você preenche essa estrutura pública na área de saúde. Eu acho que a área de saúde não deve fazer parte de entendimentos e acordos políticos. Certo? É meramente técnico. Técnico. Você é contra político da saúde? Eu acho. Quer dizer, o político, assim, você, como se soube agora na gestão, uma distribuição, unidades tais e tais para político A, B ou C. Então, eu acho que pode até ter o dedo político, entendeu? Mas desde que o indicado ele seja plenamente aprovado tecnicamente para aquela função. Tenha o tempo para atender. A questão da competência não é o caso, como o senhor mesmo disse. Quer dizer, eu estava vendo na época da pandemia, e aí vale até dividir com quem está acompanhando, uma reportagem, um mini documentário sobre o Albert Einstein. Claro, aí vão dizer, mas Albert Einstein... Eu não estou falando da questão do valor, eu estou falando que é um hospital de excelência, é o melhor hospital do Brasil, pronto. Sim. É o melhor hospital do Brasil, referência no mundo todo. O Albert Einstein, a pandemia se efetivou em 2020. Março de 2020 foi decretada a quarentena, enfim. Foi. Mas esses casos começaram na China em dezembro de 2019. Até antes, novembro, dezembro. Outubro para novembro. No final de dezembro, início de janeiro, uma equipe do Albert Einstein entrou em contato com uma equipe médica na China, uma teleconferência. E eles passaram quase que
10 horas em teleconferência e os médicos chineses deram um diagnóstico completo da doença, o que era, as previsões, olha, tudo que a gente viu, quer dizer, respirador, unidade de UTI, leito intermediário, insumos. O Albert Einstein já preparou antecipadamente uma área para aumentar o número de UTIs, de leitos intermediários, e fez uma compra, 3, 4, 5 vezes maior desses insumos que iam ser necessários na pandemia, já prevendo não só a falta, mas o aumento no preço. E aí, depois da fase aguda da pandemia, 2 anos depois, o Albert Einstein fez um novo documentário mostrando que não houve qualquer falha, nem particular, nem pelo SUS, que o Einstein atende pelo SUS também, no atendimento de quem chegou lá com Covid-19. E aí eles mostraram, pela primeira vez, as imagens do que eles chamam sala de crise. 20 profissionais lá discutindo. Então eu fico pensando, poxa, se nós temos profissionais desse nível no Brasil, por que o poder público não vai buscar esses profissionais? Vem cá, você vai ocupar, como o senhor fala, você vai ocupar aqui o Ministério da Saúde. Eu quero o mesmo planejamento e a mesma eficiência em todo o país no SUS. Resolveria o problema, mas aí... Sem se falar, Douglas, pré-candidato, Tássio, telespectador, que parte dos médicos especialistas que atuam na rede pública de Teresina atuam também na particular também? A maioria. Ou seja, a questão é gestão. É gestão. Eu acho que é quase boa parte, quase a totalidade. E se formos também atrás desses técnicos e médicos que estão respondendo nos grandes hospitais de São Paulo, você vai encontrar muito piauiense. Sim. Referência. Muitos. No Einstein, de então, tem medicina muitos. Do Einstein, do Sírio-Libanês, do Oswaldo Cruz. Então, de hospitais extremamente importantes na medicina nacional e que nós temos lá aquelas nossas referências. Então, se é o mesmo médico e ele desenvolve esse trabalho de excelência aqui, ele também poderia desenvolver na medicina pública. Total. O problema é que nem sequer é ouvido o médico, não é nem chamado. O que passa para o médico, senador, é assim, não, vá lá, compra seu plantãozinho e vai lá para sua casa. Pronto, o médico vai lá, compra o plantão, faz o que pode fazer e vai para casa. Você não tem, eu nunca vi, por exemplo, a dengue, na minha opinião, já era para ter tido, e aqui nos bastidores está o senador Mano Ferreira, que foi prefeito de Teresina, já era para ter, dada a gravidade do caso, ter formado um gabinete de crise. Com médicos, com pessoas, para analisar o caso. Por quê? Qual é a subvariante da dengue? O que é que está acontecendo? Mas não tem nada, não tem discussão. Então, isso que eu coloco para o senhor. Quer dizer, o poder público tem que separar só de reclamar. Tem que reclamar. Mas só reclamar não vai resolver. Não, de jeito nenhum. Tem que agir. E agir de uma maneira efetiva. Porque a dengue está cada vez, quando ela volta, eu nunca peguei dengue. Mas quando ela volta numa forma muito mais violenta e agora está infelicitando cada vez mais famílias. Aqui mesmo em Teresina, casos aí que têm deixado marcas dolorosas na população. Estou pensando nesse pessoal que veio para o G20 aí, de outros países aí no G20, tem que tomar um cuidado aí, que nunca viram falar em dengue e tal, e aí de repente é um perigo. Mas vamos mudar de assunto. Eu queria, a gente falou de saúde e a gente pode até voltar depois sobre o tema, mas eu queria tratar de um assunto, pré-candidato, que também já é recorrente, já se fala há muito tempo, que é infraestrutura, que está ligado na saúde. Então, por exemplo, todo mundo sabe dessa proporção, a cada real investido em esgotamento sanitário, se economiza 4 em saúde, e essas proporções existem em diversas áreas. Se você for considerar cada área que é urbanizada, ou com calçamento, ou com asfalto, ou com coleta regular de lixo, casos, como o senhor falou, com estrutura mínima, com banheiro, se a gente fizesse somatório e projetar para o que economizou na saúde, é um absurdo. Verdade. Só que a gente ainda tem, por exemplo, diversos bairros sem calçamento, na areia, na lama, nós não temos casas que recebem os serviços básicos que o poder público tem que oferecer, pessoas isoladas, que não têm contato sequer com o poder público, galerias, por exemplo, é um problema sério, quando chove em Teresina, assim, Deus nos acuda. Quem sai de casa está arriscando a vida. Deus, a morte daquela professora. E a gente, quando projeta a solução dos problemas das galerias, por exemplo, a gente fala em bilhões. Quer dizer, é impossível imaginar que a prefeitura, com recurso próprio, vai conseguir. Volta à história do contato político, da conexão.
essa também é uma área que vai exigir muito do próximo gestor, né? Quer dizer, concluir essa questão do esgotamento sanitário, das galerias, ou seja, criar uma estrutura que possa absorver as águas das chuvas e não criar pânico na população e nem gerar feridos e mortos. Não tenha dúvida. Eu me lembro aqui, quando eu fui secretário de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia do governo Mão Santa, em 1995, o Mão Santa, se eu não me engano, em 96, trouxe o projeto Sanear. Antigo, que foi um dos maiores, foi um início. Muita gente reclamou. Reclamava e tudo para a GESPISA ainda era estatal, e trouxe. Teresina não tinha 10% de cobertura de esgoto. 10%, eu acho que era 8%. Então o Sanear, quando veio para Teresina, foi um investimento através da GESPISA. Eu acho que elevou aquela cobertura de esgoto para Teresina a menos de 30%, 20 e poucos por cento, e estávamos longe de chegar à cidade, e não se discutia naquele momento, em momento algum, nos investimentos em galerias pluviais. Não se discutia. A discussão de galerias pluviais, investimentos em galerias pluviais, começou a acontecer só no ano 2000, a discussão. Eu me lembro, como senador, nós conseguimos, logo que o prefeito Elmano assumiu, lançarmos o edital da galeria da Zona Leste, que até hoje nós estamos foi lançado em 2010, nós estamos em 2024, 14 para 15 anos, e não se encerrou ainda. Já houve promessa até agora no atual governo, em 90 dias, terminar, e nós tivemos morte da galeria que engoliu um carro e uma... Aberta, né? Aberta, e uma teresinense, uma mulher teresinense, fora outros, e continua ainda por resolver. Nós temos visto aí bairros, você falou em bairro de Teresina, eu tenho uma pessoa que trabalha conosco, está lá no Torquato Neto 4, eu não sei como aprova um conjunto habitacional que ou se realoca todas aquelas famílias do Torquato Neto, ou então tem que fazer um investimento numa galeria de água, que todo momento de chuva é um oceano lá, que ela custa de 80 a 100 milhões de reais essa galeria. Então, é um momento de você ocupar a cidade, ter o cuidado necessário, é você respeitar a história da cidade, onde viu a galeria da Zona Leste, que começamos lá com o prefeito Elmano Ferrer, lá, tivemos assinando ainda quando eu estava no mandato de senador. Ali, se você for pegar os mapas hidrográficos de Teresina, de córrego que passava, saía lá da Morada do Sol, um córrego que passava naquela região toda, que atravessava o que é hoje a João 23 e vinha ali por trás do Teresina Shopping e seguia. Nós não podemos ir contra a natureza, não adianta. E as construções foram, avançaram para isso e foram tomando esse espaço. Então, Teresina, há muito disso que foi feito, sem esse cuidado necessário. Não é impedir o crescimento, não é impedir o crescimento da cidade, é você fazer com que todo esse crescimento ele seja ordenado, organizado, planejado, mas planejado efetivamente, para que a cidade ela não cause a infelicitude na vida de tantas pessoas que possam, irmãos nossos, que possam sofrer pelo descuidar do poder público e não fazer os investimentos necessários. Eu me lembro quando eu era lá atrás no governo Mão Santa, que eu fui secretário de Indústria, Comércio, Ciência, Tecnologia e Turismo, que ele trouxe o projeto Sanear. Sanear, que era o saneamento de Teresina para esgoto também, na época na GESPISA, como teve esse investimento onde teve um salto de qualidade nessa estrutura. Mas há muito que se fazer. Teresina, ela precisa ter esse cuidado, e que às vezes até a população acha ruim
Porque tem político que acha, não, cavar um buraco, provocar um transtorno na vida de um bairro, de ruas, que você às vezes tem rua que você não consegue nem tirar o carro mais de dentro da garagem enquanto não se termina a obra, certo? E muita gente, e principalmente a classe política, diz, olha, saneamento não dá voto, esse negócio de cavar buraco não dá voto. Dá voto é aquela obra visível, mas que tudo isso você economiza até na despesa do que nós falávamos aqui, da saúde, quando se tem os investimentos em saneamento básico, então diminui o gasto de saúde. Então, tudo isso é um tema muito, muito complexo, mas que tem que ser atacado com muita responsabilidade. Tássio. Trazer para um eixo importante, pré-candidato, que a cidade, sou mineiro, cheguei em Teresina em 2012, e eu sempre ouvi este argumento que a cidade se estruturou em 2 pilares muito importantes: a saúde, referência, e a educação, como uma das melhores educações do Brasil. Hoje, infelizmente, a gente enfrenta dificuldades na educação. Os professores estão em greve há praticamente 2 meses e já estamos aí no segundo, terceiro secretário de Educação. Como é que o senhor avalia esse cenário atual? Estamos em um contexto, o senhor falava no início da entrevista, em que uma criança com 5, 10 anos já tem acesso à inteligência artificial na palma da mão, e esses processos precisam ser incluídos na educação. Verdade. Mas, em contrapartida, nacionalmente se discute a educação de tempo integral como a melhor alternativa. Quais as perspectivas que o senhor vê para a educação de Teresina e quais as iniciativas, as propostas, né, as proposições de gestão que o senhor vê para esse sistema de educação? Olha, eu tenho muita preocupação quando se fala em educação de tempo integral. Isso virou muito estatístico e tem virado muito problema, inclusive de desvio de recursos públicos. Porque quando você começa a criar um contraturno aí de 2 horas a mais, isso aí em diversos municípios virou mania. E começa a se fazer propaganda como isso sendo uma educação de tempo integral, certo? Eu visitei escolas em Teresina, certo? E isso, escola tanto do estado quanto do município, que se coloca como de tempo integral e com poucos alunos até. E eu pergunto assim, aqui tem quantos alunos? 97 alunos, certo? Onde é que está o restaurante para atender esses 97 alunos? Para 97 alunos não tinha um restaurante para que ele fizesse a refeição e continuasse na escola. Para que a estrutura da escola fosse modernizada, não é feito uma gambiarra. O que se tem feito, e eu me lembro, em 2011, o senador, e até brinco muito com ele, o secretário de Educação era o deputado Átila Lira, do então governador Wilson Martins, e lançaram que o estado do Piauí tinha nas escolas do estado, das 520 e poucas escolas, 300 e tantas de tempo integral. E eu, como era o único político de oposição ao governo naquela época, questionei os números. E fui à tribuna e levantei e fui à tribuna, que não existia, onde é que estava? Visitei escolas, coloquei pessoas para ir visitar escolas, para filmar. Então, essa história de tempo integral, ela não pode ser meramente uma questão fictícia de uma estatística. Ela tem que ter responsabilidade pública, porque a educação é a matriz de qualquer possibilidade para o cidadão. É daí que você desenvolve, você planeja uma cidade, um estado, para projetar o desenvolvimento desse país. Não pode ser de uma maneira irresponsável. Esse aluno que vai ficar numa escola que não tem uma estrutura para se alimentar, para que ele descanse após esse almoço, para que ele à tarde desenvolva outras atividades, até complementares, seja científica, que tenha laboratórios, que tenha aulas complementares de música, a prática de esporte ou de qualquer outra atividade. O reforço do assunto que foi visto. O reforço do assunto, laboratórios que complementem esses assuntos, que complemente tudo isso, para que faça realmente a educação, ela ser transformadora de uma cidade e de um estado, certo? Ela tem que ter esse compromisso com a população. Ela tem que ter, o que a gente vê, eu visitei, foi agora recente, eu visitei essas escolas aqui em Teresina e vi isso. Não há esse compromisso, há um compromisso estatístico.
Não tem por que a gente se afobar e se apressar e ser, de certo modo, irresponsável em dizer que nós temos, nós vamos já atingir o tempo integral em todas as escolas, como se fosse uma meta leviana para se colocar, e dali não se produzir uma consciência educacional que venha ajudar o Estado e as nossas cidades, e principalmente nós, especificamente aqui Teresina, a planejar uma cidade melhor. E Teresina, nós ficamos tristes com essa situação nesses últimos anos, porque Teresina, eu conversando com o presidente Marconi Perillo e o deputado Aécio Neves, Teresina sempre foi referência para o PSDB de políticas públicas da educação. Nós fomos a capital, nós sempre tivemos à frente, na vanguarda, desde o tempo do Firmino, desde lá atrás com o Ferraz, a preocupação com a educação, mas do cuidado das pessoas, do planejar o futuro da cidade, tendo a educação efetivamente como base. Se nós falamos aqui da saúde, nós falamos do descuidado com a informação, das campanhas de saúde que buscam levar a informação para as pessoas, que às vezes você evita uma doença só no conhecimento do ambiente que você vive, você ajudando a melhorar esse ambiente. E essa comunicação não existe. Não existe. Então, parte da educação. A criança cobrando o pai a limpeza. Justo, todo esse processo, a criança dizendo para o pai, ensinando. Isso é muito fácil a captação de tudo isso. Então, é nesse cuidado que Teresina tem que voltar a ser a referência da educação, não Nordeste, mas Brasil. Então, ter a referência e pensar na educação integral, mas pensar com responsabilidade, levar efetivamente a educação integral, não abrir, como se faz, abrir uma UBS ou um posto de saúde, para dizer estatisticamente que aquela comunidade ou aquela região é atingida, mas falta o médico, falta às vezes o remédio, falta os profissionais que complementam todo o serviço para atender aquela comunidade. Então, não adianta. Eu acho que nós temos que ter consequência da nossa ação, consequência do nosso trabalho. E a consequência é a melhoria do ambiente que nós vivemos. O professor usou um termo aqui, né, Douglas? Que estavam se transformando em depósito de crianças, as escolas de tempo integral, né? Não tem dúvida. Como se fosse tipo o pai e a mãe tem que trabalhar o dia todo, deixa lá, finalzinho da tarde, quando eu voltar do trabalho eu pego, quer dizer, e todas essas horas na escola, ele precisa ter o aluno que está na escola de tempo integral, ele precisa estar com a mente ocupada durante todo esse período. Cara, vai descendo os momentos de descanso, enfim, mas tem assim, resumindo, a escola de tempo integral, a verdadeira escola de tempo integral tem um modelo. A quantidade mínima de horas, as atividades que precisam ser desenvolvidas. E é preciso avaliar isso, né? E até a qualificação dos profissionais. Está saindo com um nível educacional melhor do que se não fosse. É preciso avaliar. Os profissionais, por exemplo, que trabalham, não podem ser aqueles trabalhos na escola que é de turno. Então tem toda uma questão. A valorização, salário, enfim. É muito complexo, como disse o senador, quer dizer, não é algo. Porque há uma diferença entre. Tem aquela história o problema da teoria e a prática, né? Total. E há uma diferença entre querer e se conseguir fazer efetivamente. E preparar a educação, inclusive, para o trabalho. Investir em tecnologias, investir em informação e conhecimento, para nessas escolas de tempo integral, preparar para o trabalho. Porque já que nas empresas mesmo, nós temos do menor aprendiz, nós temos a partir de 16 anos a condição, e essa é lei de empregabilidade. Então, às vezes isso, você chega lá, é transferido para instituições como o Senai, como o Senac, Senat, para que eles preparem esses que se credenciam a essas vagas. Eu acho que a própria escola pública, ela podia também, num convênio com essas entidades que representam o Sistema S, fazer com que isso já andasse lado a lado, para e passo, certo? Para que não se demandasse mais tempo após a escolha para que fizesse isso. Otávio. Eu ia trazer a pauta transporte público, que para mim é o principal gargalo de Teresina, mas já que o pré-candidato puxou essa questão de geração de emprego e a sua área, a iniciativa privada, tem participação nisso também, como é que se faz, pré-candidato, para gerar emprego em Teresina?
Primeiro, eu quando fui secretário dos Comércios, lá nos anos de 95, no governo Mão Santa, eu fico feliz e triste, até porque nós tivemos a oportunidade, em 1997, eu vi a Teresina já como um gargalo de áreas para implantação de indústrias em Teresina. Então, nós só tínhamos ali no Parque Piauí, no Saci, um distrito industrial sufocado, sem condição, às vezes as indústrias um pouco, de certo modo, espalhadas em Teresina. Não existia uma lei de incentivo fiscal que vinha do governo Freitas Neto, com um secretário de planejamento que na época era o ex-senador Elmano Ferrer. Nós ampliamos a atuação dessa lei, mas faltava áreas ou uma definição específica da cidade de onde instalar essas indústrias. Então nós propusemos, foi eleito em 96 o Firmino, nós vínhamos conversando desde o Chico Gerardo, que foi quem substituiu o UOL a sua morte, que era o vice-prefeito de Teresina, e de definir áreas para Teresina, tanto a montante quanto a jusante da cidade, aquelas que separada por poluentes ou não poluentes, porque as poluentes tinham que fazer um tratamento, ela não podia ser antes da cidade, tinha que ser depois. Daí nasceu o Polo Sul. Foi nós que inauguramos com o prefeito Firmino o Polo Sul lá em cima, que já foi ampliado, já teve 2 ou 3 ampliações, certo? Depois nasceu o Polo Norte, que está pouco utilizado, foi planejado o Polo Norte. Eu acho que tem uma indústria de latas e de embalagem de latas lá, mas que precisa ser investido. Ter o cuidado necessário das áreas, da área da secretaria, de todos os entes envolvidos, para que isso não se torne reserva de mercado dessas áreas, e pessoas que precisam investir para que possa se implantar, seja cobrado de imediato. De estrutura da prefeitura, nós temos uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, uma Secretaria de investimentos em setores que eles chamam, a secretaria chamada agropecuário, não, é a Semestre, que cuida de lavanderias, que cuida de toda essa área. Semestre, a Sendec, né? A Sendec, a Semestre, e tem a Fundação Alferraz. Agora você que vê capacita. que capacita. Aí a gente começa a achar, a Fundação Alferraz, ela lança o seguinte: nós qualificamos 5.000 pessoas. Agora, quando você vai olhar, foi 1.500 manicure, 1.000 mecânicos de moto, 1.000 de celular. Daqui a pouco vai ter um consertando o celular do outro. Não há mercado para isso. Então não é isso. Eu acho que é fazer de conta que qualifica a pessoa. Eu acho que a Fundação Alferraz, ela é uma engrenagem de qualificação para que a gente, no momento que se defina investidores que venham para Teresina, aí ele diz: sim, isso aconteceu quando fui secretário. Nós queremos botar aqui uma fábrica de bicicleta. Mas nós não temos a mão de obra qualificada. Mas nós vamos treinar. Nós vamos lá levantar 100 ou 200 pessoas, eu vou precisar de 100 para a minha fábrica, mas fica mais 100 treinado. Então, o poder público vem e qualifica para a empresa, para no momento que ela se instale, a mão de obra já está qualificada. Certo? Então acontece isso. Eu dou um exemplo muito claro. A Guadalajara, indústria de confecções, foi a primeira indústria de confecção do Piauí no início dos anos 70. Ela já, na sua história, ela já qualificou 27 a 28 mil costureiras. O Senai talvez tenha qualificado 5. Então, quer dizer, o senhor está falando, por exemplo, passou pela Guadalajara, passaram pessoas que trabalharam um período lá, se qualificaram, e hoje, por exemplo, tem um próprio negócio? Tem um polo. Hoje, se tem um polo, tem um próprio negócio, tem um polo de outras confecções em Teresinas e outros lugares. Então, esse é um papel do poder público para ele se tornar o indutor desse processo. Ele vai induzir, ele vai não só descobrir as suas vocações naturais. Eu, quando fui secretário de Indústria e Comércio, eu deixei pronto. Eu acho que o Piauí perde muito. A gente pode se tornar um polo nacional na indústria de cosméticos. Na época existia inclusive a New Way, que hoje não existe mais. E o Ricardo da New Way
acompanhou muito o trabalho que nós fizemos fora do Piauí, porque além de você trazer o cluster é todas as indústrias complementares ao processo industrial. É desde a embalagem de plástico, a embalagem de papel, certo? A uma tampa de um aerosol que venha para fechar, certo? 70% de uma indústria de cosmética é água. Nós temos água. Aí você vai tudo da mata nativa, da babosa, do urucum, de tudo isso, que a gente pode plantar e desenvolver nas regiões próximas aqui a Teresina, o mel, certo? Em tanta coisa que a gente produz. Então, nós identificamos quatro áreas de investimentos que podiam ter vocações naturais no Piauí e em Teresina, certo? E trabalhar em cima disso para atrair esses investimentos. Eu acho que falta uma política de atração definitiva. Agora o Piauí está na área da energia verde. Vamos torcer que dê certo. Mas eu acho que nós não podemos virar uma economia baseada numa atividade só. Nós podemos ter outras atividades que dentro do potencial mineral, dentro do potencial agroindustrial, que o Piauí tem muito forte, da fruticultura, a gente tem exemplos de transformação importante. Nosso tempo está chegando ao fim, mas tem ainda um espaço para a gente falar desse tema que o Otávio colocou, que é importante, claro. Que é o transporte público, pré-candidato, que efetivamente, para a pergunta ser sucinta, não funciona. Não, esse foi desmantelado total, certo? Se ele tinha alguma carência a ser criticada no atendimento da população, nós conseguimos levar ele a zero, praticamente, porque nós desmantelamos aquilo que não era ideal, desmantelamos o que não era ideal, mas atendia a população e não apresentamos soluções. Agora começa a se apresentar a discussão do transporte público gratuito. Nada é de graça, tem que alguém pagar esse transporte. Eu tenho até me debruçado e estudado, tenho conversado muito com o vereador Edson Mello, que é um estudioso também. Nós estamos encontrando saídas, pode até ocorrer isso, mas alguém tem que pagar essa conta. Por exemplo, o próprio Estado... Ou se zera por decreto, né? Não se zera. Senão o decreto zerou, não, tem um custo. O próprio Estado, ele se utiliza do transporte público e não remunera o transporte público. Por exemplo, polícia militar só existe de Estado, certo? Mas o antigo vereador Garrincha, lá quando teve um mandato atrás, ele deu a isenção da passagem para o policial militar, certo? Então, quem que deve pagar essa conta? Tem que estabelecer uma contrapartida do Estado para que esse sistema seja remunerado pelo uso do policial militar quando ele entra no ônibus. No caso do governo do Estado, a gente acompanhou aqui e discutiu o projeto que foi mandado para a Assembleia aprovado. O governador disse, olha, desde o policial militar, passando por qualquer categoria, inclusive os estudantes do Estado, do ensino médio, nós vamos pagar. Aí, o que é que foi proposto para a Prefeitura? A Prefeitura mandasse para o governo um documento com os custos dessas categorias e o governo mensalmente repassaria esse valor. E aí nós acompanhamos esse processo, que veio junto com aquele pacote... aquele pacote PVA, para carros, para ônibus novos, enfim. E nós vamos acompanhar o desenrolar dessa história. E quando nós chegamos na Secretaria de Fazenda, né, Tássio? Com o secretário Emílio Júnior, a gente perguntou, secretário, quanto é que está sendo pago por mês? Ele disse, nada. Ele disse, por quê? A Prefeitura nunca mandou uma planilha. Por quê? Ele disse, a questão não é falta de recursos, nós estamos aqui pronto para pagar, agora não tem planilha. Por quê? Porque nunca se tratou de você dimensionar, porque não adianta. Você tem que dimensionar a quantidade de usuário de todo o sistema. E segmentar. A gratuidade não nos remete a você entrar de qualquer maneira dentro do ônibus. Você tem que se cadastrar. Na minha opinião, você tem que se cadastrar, ter uma carteira da gratuidade de ser utilizador do sistema de transporte, que ela é integrada ao metrô e a outros sistemas que possam vir funcionar, certo? E dali
você começa a ter o dimensionamento da quantidade de usuários, do estudante, do ensino médio, do policial militar, o policial civil, dos professores que usam, dos idosos. Quantos são aposentados? É aposentado do município? É aposentado do Estado? É aposentado de iniciativa privada? Para cada um tem que ter um comportamento, certo? Então, tem que haver esse dimensionamento, certo? O próprio funcionário que tem direito ao Vale Transporte, dentro dos 6% da lei do trabalhador, das empresas privadas. Essa empresa, ela tem que haver um comprometimento com esse sistema. A empresa, ela tem normalmente, é apurado durante, essa é uma ideia que eu passei para o vereador Edson Mello, durante um período de 1, 2, 3 anos, determinar um lapso de tempo aí, para que se calcule, e empresa tal, ela gasta tanto com transporte. Esse recurso, em função daqueles usuários de transporte que a ela pertence, tem que ser repassado para o sistema. Ser repassado, não terá mais o físico, a questão física, que há muito já não tem, mas terá o cadastramento desses usuários dentro do sistema que se vai utilizar o transporte público. Então, isso não se faz do dia para a noite. Aqui se pensou em zerar, depois se pensou a prefeitura encampar, que seria uma intervenção, e passar a ser a prefeitura... Estatizar. Estatizar a detentora do transporte público, quer dizer, ela não consegue ser gestor de uma lei, de um sistema, vai ser gestor de uma empresa, que ela nunca foi. Você não consegue emitir uma planilha, imagine. Agora, pré-candidato, a gente rápido, porque o tempo estourou com os empresários do transporte coletivo, eles dizem, olha, o sistema está quebrado e não compensa mais ter essa concessão. Você com a visão de empresário, compensa ser dono de empresa de ônibus? Da maneira que está hoje, pelo menos compensou até há pouco tempo. Eu não entendo, eu não sou o melhor exemplo para falar, porque meu pai, há anos atrás, comprou uma empresa de ônibus, que era Marimbá, e nós entramos no segmento de transporte interurbano, não era urbano, e terminamos vendendo para a Guanabara, certo? Que era a Marimbá, fazia aqui o litoral, fazia outra cidade, Parnaíba, Luiz Corrêa e outras cidades. E papai dizia assim, olha, nós temos que ficar naquilo que nós sabemos administrar, tá certo? Então, mas eu acho que da maneira que está hoje não há condição de você remunerar o seu trabalho. Nem remunerar, nem ter uma relação saudável entre aqueles que prestam o serviço, que são motoristas, que são os cobradores, mecânicos das empresas e as empresas. Não adianta. Então, eu acho que tem que ter uma conversa muito franca, certo? Tem que ter os estudos necessários para que o sistema volte a funcionar e atenda bem. Nós tivemos aqui, se eu não me engano, em dados, no Piauí, mais de 400 e tantos ônibus dia rodando na cidade e não atingia todas as comunidades, ainda havia reclamações, principalmente na zona rural. Há uma cobrança sempre na zona rural de Teresina, nesse serviço. E hoje está reduzido a 1/3 disso, se eu não tenho os dados que me passaram, a 1/3 disso. Então, ficou muito pior. Certo? Eu acredito que os usuários não diminuíram, porque o que diminuiu foi a capacidade do poder público de entender a importância desse serviço e dar a ela a solução necessária e fazer com que a compreensão de quem faz o negócio, de quem gera o negócio com os colaboradores dessas empresas e os usuários possam ter o respeito necessário do seu atendimento. Pré-candidato João Vicente Claudino, muito obrigado pela presença. Prazer receber o senhor aqui. Nessa abertura da TV O Dia, na cobertura das eleições de 2024. Claro que o senhor vai voltar várias outras vezes durante o período eleitoral. Enfim, o senhor é um dos pré-candidatos. Agradecer também Otávio Ribeiro Neto, agradecer Tássio Cruz e um agradecimento especial a você que nos acompanhou até agora. Muito obrigado pela audiência. A gente volta amanhã com o jornal O Dia News, logo depois do Rota do Dia. Até lá.